Deputado federal mais bem votado em Bertioga, Bruno Covas esteve na cidade nesta sexta-feira para ver de perto a nova sede do diretório do PSDB local. Ele também anunciou emenda de R$ 250 mil para obras em Bertioga. Em conversa com jornalistas, o deputado, que estava acompanhado de Caio Mateus, falou da recente reforma eleitoral, sobre os royalties e do PERB. Acompanhe. Parte da confusão se deve ao fato de que se votaram dois projetos. O primeiro, uma emenda à Constituição, que já passou pela Câmara e está agora no Senado. E o outro, um projeto de lei que já passou pela Câmara, foi alterado no Senado, a Câmara retomou o texto inicial com algumas alterações e agora está com a presidente que pode sancionar ou vetar. Se vetar, pode vetar parcialmente ou totalmente. O projeto traz algumas alterações eleitorais. É uma reforma eleitoral. Então, algumas proibições, como carro de som, enfim. A questão da coligação, ela continua valendo porque a Constituição permite, né? Não se passou na emenda à Constituição a proibição à coligação. O que nós fizemos do ponto de vista eleitoral é criar medidas para dificultar a coligação, como reduzir a quantidade de candidatos que a coligação pode lançar, né? Hoje há um estímulo, porque hoje quando você coliga dois partidos, você lança mais candidatos do que quando o partido lança uma chapa sozinho. Então nós reduzimos isso para desestimular a coligação. Reduziu-se o prazo de filiação de 1 ano para 6 meses. Permite a troca de partido sem a perda do mandato para quem está terminando o mandato. Então vamos supor que a janela seja aprovada agora. Ela é aprovada para vereadores e prefeitos, não para deputado. Então eu não posso mudar de partido para ser candidato a prefeito, porque eu não estou no término do mandato. Tá certo? Da mesma forma, daqui a 2 anos, os prefeitos e vereadores não podem mudar de partido para serem candidatos a deputado. Tá? Então, são essas duas questões que foram aprovadas, e vou dizer, as duas precisam ser sancionadas pela presidente. Ficou 45 dias mesmo de campanha agora? 45 dias de campanha. As convenções... Número, né? Divulguem bem, né? 45 dias. 45 dias. E o prazo de convenção, que era de 10 a 30 de junho, passa de 15 de julho a 5 de agosto. Ah, tá, porque diminuiu, né? Joga para lá, né? Um dos cânceres que nós temos hoje no sistema político. Porque você não apenas vota em A e elege B, como você vota em A do partido 1 e vota B, elege B do partido 2. Então, quer dizer, você não só está elegendo outro, como está elegendo outro de um outro partido. Segundo, você estimula mais uma vez essa fragmentação, porque o partido não consegue atingir o coeficiente, né? Hoje aqui nós temos quantos vereadores? 9. Então, o coeficiente aqui é 11% dos votos. O partido que não atinge 11% dos votos não faz uma cadeira. Então, o partido não atinge, ele vai se coligando com outros para conseguir montar uma chapa para fazer 11% dos votos. Então, a hora que você proíbe, você vai enxugando, porque só os grandes e médios partidos que vão conseguir atingir o coeficiente eleitoral. Eu acho que a coligação é um problema. Como a coligação majoritária, nós votamos para só somar o tempo de rádio e TV do partido do prefeito e do vice, do governador e do vice, do presidente e do vice, para desestimular essa venda de horário eleitoral. Do partido tem, olha, eu tenho tantos segundos, meu valor é esse. É isso que acontece. É isso que acontece. Perdemos. Ficou só dos 6 maiores da coligação. Já é melhor do que nós temos hoje. Há, claro, um sentimento de revolta, principalmente dos estados e dos municípios que perdem com esse tipo de recurso. Mas, na verdade, isso está inserido dentro de um contexto global que, ao longo dos últimos 20 anos, né, acho que desde a estabilidade do Plano Real, que os municípios e os estados têm visto os seus orçamentos aumentarem e não foram se preocupando com momentos como esse.
Momentos como esse é preciso estagnar, né? Cortar alguma gordura para poder, de forma inteligente, de forma criativa, voltar a investir. Bertioga hoje, ela enfrenta sim um problema orçamentário, né? Um problema que até, eu estava lendo, me mandaram lá da prefeitura o retorno que foi dado, né, dessa tua emenda e tal, e fizeram de uma maneira para, obviamente, pelo caixa da prefeitura estar tão baixo e emendas estarem sendo perdidas, mandaram com uma proposta, uma contrapartida de R$ 1.900, porque Bertioga hoje está com problema de caixa para ter dinheiro para contrapartida, outras verbas já foram perdidas e novas verbas podem vir a ser perdidas. Por quê? Por causa de uma equação da peça orçamentária, né? A gente tem que ter um ordenamento de despesas de acordo com a receita, né? Enxugar o custeio e ter dinheiro para sobrar no final da conta para investir, né? Investimentos de capital. Isso não está ocorrendo na cidade. Então é um adendo importante que eu gostaria de destacar, que a questão Bertioga, o maior problema é a questão de se equacionar o orçamento da cidade. Hoje, mais do que nunca, está se vendo aí as demissões em massa dos cargos comissionados na prefeitura, que só de 2012 para 2013, Bruno, fizeram uma reforma administrativa na cidade, que foi criado nada mais, nada menos que, de uma vez só, 50% a mais de cargos comissionados. De por volta de 75 cargos, saltou para 280, 200 e pouco. De cara, um reflexo na folha de 50% a mais no custeio mês. Se gastava 1.200.000 mês com o custeio dos comissionados. Hoje, se não me engano, está por volta de 1.800. Você coloca 600 mil a mais, vezes 12, mais 13º, mais férias, coisa e tal, se chega a quase 10. E o que nós vamos fazer a hora que cair? Próximo governo. É uma preocupação. A preocupação do grupo do PSDB hoje não é só ganhar a eleição. Prefeito, vice-prefeito e vereadores. É ter equipe. Porque vai ser os próximos 4 anos, né, do próximo mandato vão ser bastante conturbados por perda dessa receita, que hoje, se era estimado 485 milhões para esse ano, e o executado vai ser por volta aí, se chegar a 400 milhões, você coloca aí, de 52, perder com essa emenda, com a redistribuição, nós vamos perder quase 10% do orçamento executado, cara. Embora o senhor está no âmbito federal, mas pelo fato do senhor ser do partido do governo, hoje, o senhor ter sido secretário, o senhor ter acompanhado, o senhor está a par de toda a situação aqui do Parque Restinga e hoje ele está, de certa forma, totalmente obsoleto. O deputado federal possa fazer para resolver essa situação aqui para o Bertioga? A gente tem acompanhado o tema, mas veja, qual é o grande problema da criação do parque e de outros parques de modo semelhante? É quando você criar parque em área privada, antes de resolver a questão fundiária. Eu, por exemplo, fiquei 3 anos e meio lá e só consegui iniciar uma obra de um centro de visitantes quando eu consegui uma doação de uma pequena área ali para poder fazer a obra. Porque eu não posso fazer obra numa área que não é do Estado, né? Eu preciso primeiro passar a propriedade do privado para o Estado para depois fazer o investimento na área. Porque embora você seja parque, você tenha restrições de uso, a propriedade continua sendo privada até que você faça essa mudança. O Parque Estadual da Serra do Mar, que é outro, que aqui na região afeta muito, até hoje 78% dele é área privada. Até hoje você tem dificuldade também de fazer isso. Nós enviamos para a Assembleia um projeto, e ainda continua lá em discussão, um projeto que permite você fazer concessão dos parques. Exatamente para você poder ter a iniciativa privada fazendo a exploração que ela faz com muito mais propriedade, porque conhece o tema do que o Estado.